Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 1, de 15 a 18. 2 Timóteo, capítulo 1, de 15 a 18. Eu lerei. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Meus irmãos, nós não somos lobos solitários. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós somos seres comunitários, vivemos em grupo. Quando Adão estava sozinho lá no Éden, o que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Aí ele fez Eva. Começaram os prazeres e os problemas. Então, a partir daí, porque agora não estava sozinho, agora eram dois. Viver em grupo é necessário. Viver em grupo traz conforto, segurança, traz companhia. Amós vai dizer, é melhor serem dois do que serem um. Provérbios vai tratar a respeito disso também, até o trabalho. Quando você está junto com alguém, o trabalho rende mais. Acontece o seguinte, o viver em grupo é bom, traz conforto, segurança, companhia, mas também exige paciência, exige sabedoria, exige muita disposição para resolver os contratempos que vão surgindo nessa convivência. Nem todos os companheiros de viagem, eles agem com sabedoria. Nem todos são responsáveis. Nem todos são comprometidos com o bem comum, muitos são egoístas. Sempre há aqueles que são espinho na carne, aqueles que colocam em teste a nossa disposição de andarmos juntos, de permanecermos juntos. Mas há também outros, e esses são inspiradores. São pessoas de fácil convivência, pessoas comprometidas com o bem um do outro, com o bem comum, são dispostas a dar e prontas a receber, são irmãos prontos a servir, são tratáveis. Esses irmãos, eles nos inspiram ao serviço comunitário, eles são como um bálsamo na nossa vida, principalmente nas horas difíceis. A convivência comunitária é assim, nem tudo são flores, mas Deus, apesar de toda essa dificuldade, Ele nos quer juntos. Ele quer que nós estejamos juntos para, através desta união, Ele tratar as nossas deficiências, as deficiências do nosso caráter. É na união que nós vamos exercitar os dons do Espírito. Amor, alegria, paz, e aí segue. São os frutos do Espírito na vida da gente, que somente através da companhia um do outro que nós exercitamos. Como é que você vai exercitar a paciência sozinho? Não tem como. Como é que você vai exercitar o amor sozinho? Também não tem como. Então, na convivência, nós vamos sendo tratados por Deus. Também é através dessa convivência que nós somos tratados pelo Senhor e nós aprendemos a amar. Aprendemos que amar não é uma brincadeira, amar é uma obrigação. Viu, João? Você tem que me amar. Amar é um dever de todos os que foram amados por Deus. Deus, Ele te amou, você é obrigado a amar. E a Bíblia mesmo diz, se você diz que ama a Deus e não ama o irmão, você é mentiroso. Porque como que você ama a Deus que você não vê, se você não é capaz de amar o irmão que está do seu lado? A igreja é um dos locais que mais exigem de nós o exercício do amor. Tem muita gente que acha que a igreja é um pedaço do céu. Não, não é. A igreja não é um pedaço do céu. Pode ser, então, um preparo para a gente poder chegar lá, assim, já pronto para vivermos lá. Jesus,
Entre milhares de pessoas que existiam no mundo, ele escolheu 12 homens. É interessante que os 12 escolhidos, eles eram imperfeitos, mas foram esses 12 homens imperfeitos que Jesus escolheu para montar o seu colégio apostólico, para a partir desse grupo fundar a sua igreja. Eles foram a sua alegria. Mas olha no texto, e você vai ver claramente na Bíblia, como que eles também provocaram tristezas em Cristo. A realidade é que não havia homens perfeitos para serem escolhidos, porque todos os homens são imperfeitos. Veja, irmãos, que entre eles havia o incrédulo, tinha o Tomé, um publicano que roubava dos outros, tinha 2 inconstantes e sanguíneos, que era Tiago e João, tinha aqueles acomodados, aqueles que apesar de terem sido escolhidos, eles não aparecem nunca, parece que só estava lá seguindo Jesus, mas cada um no seu cantinho. Tinha um traidor e ladrão, Judas, e Jesus esteve com ele durante 3 anos. Outro que apesar de tantas experiências com Cristo, o negou na pior hora, e negou diante de servos, olha lá o Pedro. Pescadores que estavam prontos para abandonar o projeto de Cristo, projeto que Cristo tinha escolhido para eles, voltando à antiga profissão de pescadores. Entre eles estavam ali antissociais. Eles impediram que crianças, que necessitados, que cegos se aproximassem de Cristo. Até uma mulher angustiada com a filha endemoniada foi impedida de chegar perto de Jesus para que a sua filha fosse liberta. Jesus, ele sabia quem era cada um deles. Ele sabia tudo o que eles poderiam fazer de bom e tinha total consciência do potencial deles para fazer o mal. Nenhum dos escolhidos por Jesus surpreendeu ele, positivo ou negativamente, como nenhum de nós pode surpreendê-lo. Ele não se assustou com nenhuma das suas atitudes, mesmo que o tenha ferido, mesmo que o deixasse sozinho, mesmo que o abandonasse na pior hora, nada disso surpreendeu Jesus. Até mesmo o traidor não o enganou na hora de trocá-lo por algumas moedas de prata. Jesus, ele tinha total consciência de quem são os seus companheiros. Um dos fundamentos de Deus, que está lá em 2 Timóteo 2,19, é que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus, ele sabe quem somos. Ele sabe as nossas motivações, conhece o nosso coração, mas ele mesmo sabendo quem somos, mesmo sabendo o mal que podemos fazer, ele nos atraiu a si, para que nós juntos com ele possamos caminhar nessa caminhada rumo aos céus. No estudo de hoje, eu pensei até em saltar esse texto, porque a princípio eu não vi nada que eu pudesse aproveitar para um estudo. Mas depois, como eu costumo fazer, eu fui lá novamente, eu li o texto algumas vezes, e Deus me mostrou claramente que esse texto é importante para nós. Porque nós, como o tema diz, devemos estar cientes de quem são os nossos companheiros nessa jornada cristã. Devemos olhar para o lado, conhecer os nossos irmãos, conhecer os nossos parceiros, estar consciente de quem são. Desde que foram chamados para o ministério, Paulo, ele foi formando o grupo dos seus colaboradores. Houve discussão com Barnabé, que era um dos seus companheiros, e eles discutiram por causa de João Marcos, e Barnabé acabou indo embora. Depois nós vimos aqui Paulo enviando um pedido, dizendo: envia para mim Marcos, porque Marcos me é útil. Paulo bateu de frente com Pedro. Pedro, lá em Antioquia, ele se tornou reprovável, repreensível. E Paulo se levantou contra Pedro, chamou a atenção. Pedro não deve ter gostado. Mas lá na frente, Pedro, que era de fato um servo de Deus, ele reconheceu a capacidade intelectual de Paulo e a correção naquilo que Paulo ensinava, mostrando o seguinte: problemas pessoais nós temos, mas não podem ser motivo para nós nos afastarmos um do outro, porque temos que resolver os nossos problemas e continuarmos juntos. Houve um grupo que foi fiel até o fim, mas outro grupo fez Paulo sofrer, abandonou no pior momento da sua vida. E tendo sofrido e tendo se alegrado com seus companheiros, Paulo agora no final da sua vida ensina a Timóteo e também ensina a nós a importância de mantermos alerta em relação àqueles que escolhemos para andar conosco.
não poderia ser enganado pelos falsos companheiros, mas também não poderia deixar de valorizar aqueles que estariam prontos para se sacrificar em prol da obra de Deus, em prol da sua amizade. Tem amigos que são caros, e nós devemos então aprender a tratá-los, como também aprender a lidar com aqueles que são instáveis. Em primeiro lugar, Paulo alerta Timóteo a tomar cuidado quanto aos companheiros instáveis e não confiáveis. Ele diz: você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Figelo e Hermógenes. Existem algumas associações que compõem a formação da nossa vida. Há os companheiros comerciais, aqueles dos quais a gente se senta para vender as coisas, não é assim? No nosso relacionamento, isso envolve mais finanças do que sentimentos. Muitas vezes são patrões ou empregados, patrões que pagam nosso salário, que nem sempre são justos, empregados que trabalham para nós e que podem ser dedicados e fiéis, ou desinteressados, mas interesseiros, só pensam em si mesmos. Colegas de trabalho, com os quais nós passamos mais tempo do que a nossa própria família, esses são importantes para nós e devemos tomar cuidado até com o modo que nós lidamos com eles. Os bancos, que também fazem parte desta associação comercial, que está sempre pronto para nos oferecer crédito, mas também pronto para tirar de nós todo tipo de dinheiro de maneira abusiva através dos juros. Companheiros emocionais são formados por pessoas com as quais nós fazemos parcerias íntimas e compõem relacionamentos mais profundos. Os familiares, maravilhoso, né? Oh, como familiar é bom! Os nossos irmãos, nossas irmãs, tios, tias e avós. Junta-se a esse as esposas, esposos e filhos. Com esses nós criamos laços profundos. Por isso que devemos ter um cuidado muito grande na hora de escolher os cônjuges, porque uma vez que eles entram na vida, é para sempre, nos tornamos um. Com eles nós tratamos então, criamos laços profundos, íntimos e perigosamente envolventes. Qualquer quebra desse relacionamento envolverá uma quantidade grande de pessoas. Quando você briga com um familiar, tem 10 ali atrás que vai ficar com raiva de você também. Mas envolve também sentimentos que poderá acarretar traumas incuráveis. Os companheiros afetivos são formados por pessoas que nós escolhemos para estar conosco. São amigos e vizinhos. E eles, sempre próximo, eles acabam tendo um relacionamento tão íntimo conosco, às vezes mais próximo do que irmãos. Eles sempre estão conosco nas horas boas e nas horas ruins. Os cônjuges são uma classe de companheiros à parte. Eles são escolhidos pelo coração. Eles mexem com as nossas emoções. A eles nós entregamos a nossa vida, o nosso coração. Nós damos o nosso nome para o nosso cônjuge, compartilhamos o sobrenome, formamos a nossa família com eles, damos a eles os nossos irmãos para serem cunhados, damos a eles os nossos pais, participamos da família deles. Quando, se caso eles saem de nossa vida, eles vão deixar um vazio terrível, que nunca será substituído. Esse vazio pode até destruir, como tem destruído a muitos. Não importa a área. A escolha dos companheiros é vital para o sucesso, para que essa vida seja comercial, sentimental, para que ela se dê bem. Escolher bem é o primeiro passo para que teu futuro seja seguro. Timóteo estava em plena vida ministerial. Ele já havia crescido e se tornado ministro do Evangelho. Pessoas o respeitavam apesar da sua pouca idade. Também havia aqueles que o desrespeitavam e desprezavam por ele ser jovem. Paulo queria que Timóteo fosse criterioso, cuidadoso na escolha dos seus companheiros. Ele já ensinara no outro texto lá de Coríntios: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele disse isso quando enviou a sua carta aos Coríntios, deixando claro que maus companheiros seriam a causa da destruição e da derrota de qualquer desavisado. Nós devemos tomar cuidado. Seja mulher com a vizinha, as conversas dela podem afastar a senhora de Deus. Seja você com os teus vizinhos,
eles podem te afastar de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. Daqui a pouco você está falando, você está fazendo coisa que você nunca pensou que você poderia fazer. Por quê? Então você entrou num grupo que faz aquilo de errado. Ele também voltará a enfatizar ainda nesta carta sobre os cuidados que deveria ter e com o cuidado com o que deveria falar com as pessoas que o cercam. Ele diz: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Quem começa descuidando com aquilo que sai da sua boca, permitindo gírias, permitindo palavrões, permitindo piadas porcas e coisas dessa natureza, a Bíblia diz que vão passar a impiedade ainda maior. Começa se permitindo aquilo que chama de pecadinhos, daqui a pouco está na lama. Os companheiros instáveis e não confiáveis são um problema, pois se oferecem como base confiável, mas se revelam um desastre ao trair a confiança, ao virar as costas, abandonar aqueles que confiaram neles, deixando o problema nas suas costas. Eles o deixam na mão na pior hora da sua vida e causam tristezas, mágoas que farão muito mal. Paulo cita aqui um exemplo de alguns irmãos instáveis. Ele diz aqui a Timóteo, Timóteo, você está ciente de que todos da Ásia me abandonaram? Dentre eles, cito, Figelo e Hermógenes. Com certeza esse grupo compunha de algum tipo de base que Paulo foi criando, pensando o seguinte: eu vou criar esta base. E quando aí estiver passando um momento ruim, eu posso contar com eles. Eram tempos difíceis e os pregadores do Evangelho estavam passando por perseguições. Cristãos eram perseguidos por todos os lados. Quando Paulo, na sua despedida lá da carta aos Romanos, ele cita a irmã Febe. Ele diz: Febe, a irmã que ela nos protegeu, ela cuidou da igreja, ela serviu a igreja de Cencreia, ela serviu cuidando dos irmãos que estavam sendo perseguidos. Isso não aconteceu com esses amigos. Na pior hora, eles deram no pé. Fugiram como os apóstolos de Jesus, que na pior hora o deixaram sozinho. Os discípulos de Paulo também fizeram o mesmo. Se mostraram inconstantes e sem confiança. Ele diz: todos os da Ásia. Ele se referia aos crentes que provinham das igrejas da cidade da Ásia. Creio aqui que esses crentes vinham da cidade de Éfeso. Em Éfeso, Paulo permaneceu muito tempo pregando o Evangelho. Ele diz que lá ele enfrentou feras na defesa daqueles irmãos, na defesa do Evangelho. Ele sofreu muito por eles. Eles não se dispuseram a fazer o mesmo por Paulo. Por isso você tem que saber que nem todo mundo vai querer sofrer por você do mesmo jeito que você está disposto a sofrer por eles. Ele cita aqui Figelo e Hermógenes. Talvez eles fizessem parte de um grupo de líderes da igreja. Talvez eles fizessem parte de um grupo que foi preparado. Não, qualquer problema, não preciso me preocupar, que está lá, o irmão vai se levantar e vai segurar a onda. Essa situação ocorreu possivelmente quando Paulo estava preso em Roma, na sua última prisão. Paulo pode ter pedido socorro deles. Olha, vem cá, vem aqui perto de mim, me ajuda, faça alguma coisa por mim aqui. E diz que eles não fizeram nada. Logo ele que se decidiu, dedicou 3 anos por eles, deu tudo o que precisava, mas não resolveu nada. Alguns comentaristas dessa passagem falam que talvez seja um grupo de judeus cristãos que se converteram em Éfeso e que foram para Roma. E quando chegaram lá em Roma, em vez de procurar Paulo, talvez tenham pensado: eu não vou me aproximar dele não, porque se ele está sendo perseguido, eu também vou ser, e eu não quero problema para mim. Figelo e Hermógenes, líderes que acabaram não agindo como líderes. Fato interessante desse texto é que Paulo não usa nenhuma palavra dura contra esse grupo. O grupo o abandonou, mas ele não usa nenhuma palavra, nenhuma dureza na sua palavra. Mesmo sendo abandonado, Paulo não trata com ira nem com animosidade. Ele sabia que todos prestariam contas para Deus. Então ele
não deixa que essa atitude deles encha de rancor o seu coração, como acontece conosco quando alguém faz um mal para nós, porque o relacionamento dele era com Deus em primeiro lugar. Com a sua atitude em relação a esses, ele ensina que o modo correto de nós tratarmos os irmãos instáveis e não confiáveis é que amigos a gente mantém perto, junto do coração, mas inimigos, adversários e companheiros instáveis e não confiáveis, a gente mantém mais perto ainda, que é para ficar atento, de olho, para a gente olhar para que eles não nos façam mal. Essa lição foi dada a Timóteo e também para mim e para você. A nossa caminhada rumo aos céus é uma jornada, e na nossa vida nós conviveremos com muitas pessoas. Não podemos contar com todas elas o tempo todo. Muitos deles, quando não tiver mais nada para sugar de nós, eles vão partir, vão nos deixar sós. No final desta carta, Paulo fará o mesmo aviso sobre esses maus companheiros. Ele disse: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também deles, porque resistiu muito às nossas palavras. O seu amor não está em nós. A causa que defendemos não é a causa deles. Isso faz deles companheiros que não são dignos da nossa confiança. Para não ficar machucado e ferido, quando formar um grupo de companheiros, observe, aqueles que mostrarem nessas condições, mantenha perto, trabalhe com eles, mas não coloque neles o coração, os teus sentimentos, e não espere muito deles. Quando eles se forem, deixem partir. Eles já tinham mostrado que fariam isso, eles já tinham deixado claro como que eles agiriam. Mas em segundo lugar, Paulo então ele ensina Timóteo a valorizar os companheiros dignos de total confiança. É a mesma coisa que ele dissesse assim: faça um círculo de amizade, de um grupo que seja tão confiável, que você possa abraçá-los, que você possa chorar com eles. Ele diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quanto serviço me prestou em Éfeso. Olha, se há companheiros que nos ferem, que desanimam, que provocam em nós o desejo de desistir, felizmente há aqueles que nos inspiram, que nos animam, que faz com que nós queremos lutar com todas as nossas forças até o último suspiro. Estes são os companheiros que nós, como Paulo, sempre citamos na hora das despedidas, nos momentos de homenagem. Esses estiveram lá o tempo todo conosco, gastaram, investiram, sofreram, choraram conosco, nos deram as mãos nos momentos difíceis, nunca nos deixaram sozinhos. Também em 2 Timóteo 4, de 10 a 15, Paulo cita os companheiros dignos de honra, que o acompanharam e eram úteis. Diz: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Lucas está comigo, toma Marcos e traze comigo, porque me é útil para o ministério. Olha, se há necessidade de estar ciente de quem são os companheiros que não merecem a nossa total confiança. Por outro lado, é essencial saber em quem confiar. Devemos estar próximos, cientes também sobre quem são as pessoas dignas. Uma vez descobertas, elas devem ser mantidas próximas e valorizadas. No final das suas cartas, Paulo sempre faz as suas dedicatórias aos irmãos que lhe eram caros, aqueles que foram indispensáveis, e eu compreendo perfeitamente. Irmãos do pastorado, estou há 20 anos, e os companheiros fiéis e confiáveis também me são muito caros. Eu sei da sua importância, dos bons e dos maus momentos. Eu sei o quanto eu precisei deles. Eu sei o quanto são importantes da minha vida, do meu ministério. Devo a eles o sucesso do pastorado. Os elogios que recebo devem ser divididos com todos eles. São presbíteros que estiveram comigo na hora de tratar de problemas sérios, problemas desgastantes, e que junto comigo passaram noites
em claro, chorando, orando, até resolver a situação. Foram diáconos, homens de Deus, que comigo subiram no telhado, mexemos de esgoto, fizemos tarefas que outros não queriam fazer. Homens e mulheres com os quais eu posso contar, que estarão nas programações e que, se der algo de errado, assumirão a frente, manterão o trabalho de pé. Jovens e adolescentes que usarão as suas forças para fazer o que tiver de ser feito, mesmo que isso os machuque, que suje. Gente importante, gente necessária, gente indispensável, gente que Paulo ensina a honrá-los sempre, mantê-los sempre na memória, pois são eles que, como Onesíforo, são dignos de serem chamados de companheiros. Esses nunca ficarão de fora das nossas listas dos homens que devem ser honrados pela igreja. Para ele, Paulo suplica a misericórdia divina, diz: conceda ao Senhor a misericórdia à casa de Onesíforo. Veja que Paulo olha para ele e diz: Senhor, tenha misericórdia desse homem, ele me é caro, é importante. Ele diz aqui: ele me deu ânimo. É interessante que a Bíblia diz que nós devemos ser suportes um do outro, suportai-vos uns aos outros. Muitas vezes nós precisamos desse suporte. Muitas vezes a vida é muito dura. Muitas vezes situações nos fazem chorar. Muitas vezes momentos difíceis que nós enfrentamos na nossa vida, a gente precisa de alguém para estar junto de nós. Muitas vezes, como pastor, a situação pesa, não dá. Me lembro que uma vez, num domingo, eu precisei ligar para um irmão, faltando menos do que 1 hora para o culto, dizendo: você tem condição de pregar? Vai lá e pregue. Disse: pastor, eu não preparei não, mas eu vou. Não perguntou o que eu fiz, não perguntou por que eu estava chorando, não perguntou por que eu estava sofrendo. Ele veio e pregou, e a igreja nem soube do que se passou. Eu me lembro que eu desci e eu fiquei sentado o tempo todo sem ter como levantar a cabeça. E o irmão pregou, ele teve aquela ajuda. Então veja, ele está dizendo: ele me deu ânimo, ele me deu suporte. Veja, irmãos, que essas situações todas a gente vai guardando na memória, a gente olha para trás e diz: valeu a pena chorar com aquele irmão, valeu a pena sofrer com ele. É bom animar os outros, mas é muito importante também receber esse ânimo. Animar quando as forças acabam é extremamente importante. Mas diz aqui: ele não se envergonhou de mim. Irmãos, amigo de verdade não se envergonha do outro. Amigo de verdade se expõe, sofre junto, chora junto. A maioria das pessoas, no momento de dificuldade, fogem, tem vergonha de estar com o outro. Nessas horas, das horas de um escândalo, por exemplo, vamos imaginar, alguém foi exposto num escândalo. O que a maioria faz? Vai lá, pega na mão e diz: irmão, olha, eu não concordo com o que você fez, eu não concordo com o seu pecado, eu não concordo com as suas atitudes, mas eu sou o teu irmão, eu estou aqui, segura no meu ombro e vamos caminhar junto. A igreja é para isso. Só que a maioria das pessoas estão prontas para mostrar o dedo, para acusar, para empurrar mais para o buraco, porque a pessoa que caiu, ela já está sofrendo. A pessoa que caiu está envergonhada. Ela tem que abandonar o pecado? Tem. Mas o papel da igreja é não se envergonhar dela. O papel da igreja é se aproximar e, como foi dito aqui, animar, fortalecer, levantar. E diz aqui: esse irmão não se envergonhou de mim. Mas diz o texto aqui que ele também procurou solicitamente até o encontrar. Em Roma, ele procurou Paulo até encontrar. Ao encontrá-lo na prisão, se manteve com ele. Assim, gente assim faz toda a diferença. Paulo estava numa situação já prestes a morrer. Ele sabia que não ia demorar muito e a sua morte seria decretada. Nessas horas a gente fica sensível, nessas horas a gente chora, e tem alguém que passa assim: ó, só segura a mão, que tem hora que você não pode falar, tem hora que os sentimentos ultrapassam a sua capacidade, a sua tristeza, e você não pode falar. A única coisa que você precisa é que alguém esteja ali, dê um abraço e chore com você. Este homem procurou Paulo solicitamente até o encontrar, e diz que ele lhe prestou muitos serviços lá atrás, em Éfeso. É bom a gente olhar para trás, para o passado, e se lembrar daquelas pessoas que ajudaram a carregar o peso contigo. Haverá sempre os que constroem, e haverá aqueles só que usam as construções. É bom estar junto com quem constrói. É bom valorizar aqueles companheiros. Meus irmãos, no estudo de hoje nós tratamos a respeito
que nós devemos estar cientes de quem são os nossos companheiros de jornada. Devemos estar cientes daqueles companheiros instáveis e não confiáveis para a gente estar protegido. Quem aqui já viu alguma luta de karatê? A pessoa, para fazer, ela ensina que a base é o principal. Faça a tua base, que aí você aguenta a pancada. Então, com esses companheiros instáveis e não confiáveis, você faz o seguinte: vou andar com você, mas não tire a base. Fica pronto para quando vier a pancada, você está firme. Mas existem os companheiros dignos de total confiança. Esses sim, você pode relaxar. Esses que vão te dar tranquilidade. A vida cristã é cheia de desafios. Escolher e conhecer bem os companheiros dessa jornada é essencial para chegar ao final com menos cicatrizes. Escolha bem os teus companheiros. É que esse texto nos ensina. Esse estudo, então, trouxe essa lição para nós. Devemos estar juntos até o final, mas devemos estar cientes. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas também diz que devemos ser prudentes como as serpentes. Então, que nós estejamos prontos a sofrer, a ter momentos de tranquilidade, mas que nós estejamos sempre cientes de quem são os nossos companheiros. Amém? Que Deus os abençoe. João, por favor, vem aqui, faça uma oração. E com essa oração, então, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de poder falar contigo mais uma vez e principalmente, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Oro a Ti, Deus, para que nos ajude a refletir sobre o que foi dito nessa noite, ó Pai Santo, pensar sobre o que foi ensinado, ó Deus, e Jesus, e sair daqui, ó Pai, e praticar, Senhor, aquilo que foi dito. Nos ajuda, Senhor, a olhar os nossos amigos, nossos irmãos, Pai Santo, tratar como dignos de honra. E, Pai Santo, nos ajude também, ó Senhor, a sermos irmãos, Senhor, que somos dignos de honra também, ó Pai, que possamos ajudar e que possamos, ó Senhor Jesus Cristo, te servir com amor sincero, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Está encerrado, irmãos. Que Deus os abençoe.